Hoje, no dia 5/8, no período da madrugada, Jô Soares veio a óbito. A causa da morte não foi divulgada, porém, há mais ou menos uma semana, ele foi internado por conta de uma pneumonia. As pneumonias matam muitas pessoas todos os anos, e eu tenho certeza que você conhece alguém, ou conhecia, que infelizmente veio a óbito por conta disso. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como que a pneumonia pode levar a óbito alguém que esteja na terceira idade. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Definindo a pneumonia, ela nada mais é do que uma inflamação obrigatoriamente acompanhada de uma inflamação do parênquima pulmonar. Ou seja, em outras palavras, é quando o pulmão ele fica infeccionado. Quando um idoso ele tem pneumonia, ela deve ser abordada de uma maneira totalmente diferente de que quando um jovem ou um adulto ele tem pneumonia. Isso porque o corpo do idoso, todos os sistemas orgânicos dele já estão naturalmente mais debilitados devido à ação do tempo. Dessa forma, quando a gente admite um paciente que tem pneumonia, necessariamente idoso, precisamos avaliar 3 principais características. O local de aquisição dessa pneumonia, ou seja, se ela foi uma pneumonia em que o paciente adquiriu dentro de casa ou no seu convívio familiar, se essa pneumonia foi adquirida dentro de um asilo ou se essa pneumonia foi adquirida dentro de um hospital. Esta última com um mau prognóstico, visto que as bactérias que residem dentro de um hospital, elas são naturalmente mais resistentes que as que você encontra na comunidade de uma maneira mais completa. A segunda característica é a presença de comorbidades no paciente. E essas comorbidades são várias, desde doenças precedentes até mesmo obesidade, diabetes, algum distúrbio renal, cardíaco, pulmonar. Eu não tenho os antecedentes patológicos do Jô Soares, mas fazendo uma inspeção nele, a gente percebe que ele tem um certo grau, ele tinha um certo grau de obesidade ou pelo menos de sobrepeso. E isso influencia sim no prognóstico da doença. E por fim, a gente precisa muito avaliar a condição imunológica do paciente, porque o sistema imune das pessoas, ela vai regredindo com o passar do tempo. E o nome desse processo de envelhecimento do nosso sistema imune é a imunossenescência. Os idosos, eles geralmente têm uma imunidade bem inferior quando eles eram mais jovens. E fazer essa avaliação durante a admissão do paciente é fundamental. E poxa, o Jô Soares ele tinha 84 anos. Então, naturalmente, ele já tinha uma função imune bem delimitada. O timo dele provavelmente já nem existia mais, era só tecido adiposo. Isso significa que ele já tinha um comprometimento imune já evidente. Ok, mas como que a pneumonia ela acontece? Então, a pneumonia, ela geralmente acontece assim de maneira... Existem diversos fenômenos e mecanismos que fazem uma pessoa ter a pneumonia. Mas a forma mais comum de adquirir ela é quando temos algumas bactérias ou vírus na nossa orofaringe ou na nossa nasofaringe e durante o processo de inspiração, esses parasitas eles caem no nosso pulmão e ali eles começam a se proliferar e causando ali um mecanismo infeccioso. Acontece que geralmente a gente inspira esses micro-organismos e o nosso sistema imune que fica na nossa traqueia, nos brônquios, nos alvéolos pulmonares, eles conseguem ali combater e ganhar de maneira eficiente desses parasitas. O problema é que, como eu tinha dito anteriormente, a imunossenescência ela vai se acentuando com o passar do tempo. Dessa forma, com o sistema imune mais debilitado, fica mais difícil de combater esses micro-organismos que entram nas nossas vias aéreas inferiores e causam ali diversos processos infecciosos. E essa foi uma das possíveis causas que fez aí, que teve como gênese a pneumonia que acometeu o Jô Soares. E se a gente for partir do pressuposto que foi dessa forma que o Jô Soares ele adquiriu a pneumonia, existem vários estudos que indicam quais são os principais micro-organismos que acometem o parênquima pulmonar, ou seja, causam pneumonia na terceira idade, no idoso. E esses micro-organismos principais são o pneumococo, o vírus da influenza, tem também o... Gente, como é o nome? Aí tem a influenza... e a Legionella pneumófila.
Esses três são os principais que podem causar, mas é claro, eu não tenho certeza que foram um desses três que causaram, né, a pneumonia no Jô Soares. Isso daqui é apenas um jogo de probabilidade. Quais têm mais chances de ocorrer nessas pneumonias de comunidade, adquiridas, né, em comunidade. Mas de qualquer forma, a pneumonia ela está relacionada ali com a perda da reserva funcional pulmonar. E quanto mais você tem uma perda acentuada nessa reserva pulmonar, pior será o prognóstico, porque essa reserva funcional pulmonar ela está diretamente relacionada com o fato de você ter um prejuízo na sua função pulmonar e o pulmão que ainda tá saudável, como que ele consegue compensar essa perda que o pulmão machucado, inflamado, infeccionado, ele está tendo. Pode ter ficado um pouco confusa essa explicação, mas entenda que essa reserva ela está diretamente relacionada com a sobrevida do paciente. Se ele não tem uma reserva funcional, necessariamente o prognóstico dele vai ser um pouco mais reservado. E é claro, seguindo todo esse raciocínio da imunossenescência, todo o nosso sistema orgânico ele vai ficando debilitado com o tempo. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que quando o Jô Soares ele foi admitido lá no hospital, mais ou menos uma semana anterior, ele já tinha um comprometimento nessa reserva funcional pulmonar. Agora falando um pouco sobre o quadro clínico da pneumonia, é muito interessante a gente entender uma coisa, que é necessário a gente dividir em dois grandes grupos. A pneumonia quando acontece em jovens e adultos e a pneumonia que acontece em idosos. Vale também lembrar que a pneumonia, quando acontece em crianças, ela também tem as suas particularidades, só que eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, porque eu acredito que vai tangenciar um pouco o tema desse vídeo. Então, focando nesses dois grandes grupos, a gente percebe que quando uma pneumonia típica, ela acontece em jovens e adultos, ela é acompanhada por febre, calafrios, uma tosse produtiva, ou seja, uma tosse que você tem ali catarro, algum tipo de muco, alguma secreção durante a tosse. É possível o paciente apresentar também dispneia, ou seja, ele tem dificuldade para respirar. A frequência respiratória dele também tende a se elevar um pouco. E quando é feito ali um exame de raio-x, você consegue ver ali algum comprometimento do pulmão. E dessa forma, com essa avaliação clínica, com esses achados de raio-x, você pode bater o martelo e dizer que o paciente ele tem uma pneumonia. É claro que também você vai avaliar a série branca do hemograma, mas eu também não vou entrar muito nesse mérito, porque só essas questões clínicas, elas meio que já são suficientes, beleza? Agora, quando a gente está falando de uma pneumonia em um idoso, é um pouco diferente, porque essa pneumonia, ela geralmente está relacionada com uma pneumonia atípica. Ou seja, uma pneumonia típica é quando ela aparece dessa forma comum que eu expliquei para vocês. Em contrapartida, uma pneumonia atípica ela é uma pneumonia que se apresenta com diversos sintomas inespecíficos, com diversos sinais variados. Então, é muito comum um paciente idoso apresentar confusão mental, dificuldade de deambular, dificuldade de caminhar, dificuldade na fala, apresenta às vezes alguns calafrios, inapetência, perda de peso, é capaz até mesmo dele desmaiar, ter algum tipo de queda. E esse ser um sintoma atípico da pneumonia, e esses são um dos motivos que tornam difícil o diagnóstico de pneumonia em pacientes idosos. É claro que durante o atendimento médico a gente vai fazer alguns exames complementares, um raio-x de tórax, por exemplo, ele ajuda bastante a elucidar o caso, mas o raio-x também é um pouco difícil de diagnosticar, porque como o paciente idoso ele já tem bastante tempo de vida, então é comum ele ter no passado algum tipo de comprometimento pulmonar, com tuberculose ou pneumonias antigas, ou até mesmo um câncer no passado, e ele ser evidenciado no raio-x, ou até mesmo ali dificultar a interpretação do raio-x durante esse exame. Então, é um pouco mais complicado do que só bater uma chapa ali. De fato, as taxas de mortalidade por pneumonia, elas aumentam no decorrer da idade. Pacientes que vivem em asilos ou isolados, eles têm um prognóstico pior em relação aos pacientes idosos, claro, que vivem ali com a sua família ou vivem na sua casa. Mas é muito difícil a gente pegar um paciente, admitir um paciente e avaliar se ele precisa ou não ser internado. E é justamente por isso que a Sociedade Britânica do Tórax, se eu não me engano, eles criaram o CURB-65.
O CURB-65 nada mais é do que uma tabela em que você vai jogar o paciente nela e avaliar se ele precisa ou não ser internado. CURB-65 é uma abreviação de alguns sinais ou sintomas que o paciente tem e que você deve levar em consideração para interná-lo. O C está relacionado com confusão mental. O U ele está relacionado com a ureia, ou seja, se ela estiver acima de um valor pré-determinado, você também está relacionado com um certo grau de gravidade. A ureia é avaliada num exame de sangue, beleza? O R está relacionado com a frequência respiratória. Então, caso o paciente ele tenha uma frequência respiratória muito elevada, tem um padrão determinado certo para você avaliar isso. Também é um fator de gravidade. CURB. O último é o B. O B eu não lembro o que é. B, o que é B? O B, ele é a pressão arterial, então você avalia tanto a pressão arterial sistólica quanto a pressão arterial diastólica. Existe uma tabelinha, eu posso até deixar aqui embaixo para vocês, e também caso esse valor esteja alterado dentro dos parâmetros que a Sociedade Britânica de Tórax definiu, o paciente ele ganha também mais um ponto. E por fim, o 65 ele não refere à data que foi criada o CURB-65, e sim a idade do paciente, ou seja, caso ele tenha 65 anos ou mais, ele tem também mais um grau de gravidade, que eu posso dizer assim. Enfim, e como se faz para avaliar esse CURB-65? São 5 parâmetros, né? O C, U, R, B, 65. Cada um desses parâmetros você dá um ponto. Ou seja, o máximo do CURB-65 são 5. Então, caso o paciente ele tenha confusão mental e seja acima de 65 anos, ele tem 2 pontos na escala de CURB-65. E a avaliação ela é bem simples. Caso o paciente ele tenha 0 ou 1 nessa escala, ele pode ser tratado dentro de casa, de maneira domiciliar. Caso ele tenha 2 ou 3 pontos, ele obrigatoriamente precisa ser internado, precisa de uma internação hospitalar. E caso ele tenha 5 ou 4, isso daí ele é um mau prognóstico, está diretamente relacionado com uma pneumonia grave e provavelmente ele vai precisar de um leito de UTI. Agora que eu já fiz toda essa explicação, eu acredito que é interessante a gente entender quais são então as possíveis causas de morte que pode levar um paciente. Várias causas de morte podem estar associadas com o quadro do Jô Soares. Mas é claro, eu não tenho acesso ao prontuário dele. Por isso que eu vou partir do pressuposto que a gênese do óbito dele foi a pneumonia. E baseado nisso eu vou criar apenas algumas hipóteses sobre o quadro. A primeira é a sepse grave. O Jô Soares ele pode ter vindo a óbito por conta de uma sepse grave. Ou seja, o organismo dele com o parênquima pulmonar comprometido começou um processo de uma síndrome inflamatória sistêmica aguda. E essa síndrome ela é muito grave, tem uma taxa de mortalidade muito alta e é caracterizada por diversos sintomas. E ela é muito comum, esse tipo de sepse, em pacientes que têm pneumonia e que já têm uma idade mais elevada. Por isso, essa é a minha primeira hipótese. Segundo, a insuficiência respiratória. A partir do momento que você tem um comprometimento ali do parênquima pulmonar, a pessoa ela vai perdendo ali a sua reserva funcional pulmonar. Ou seja, ele não consegue fazer a hematose de maneira adequada. Dessa forma, caso ele tenha um comprometimento pulmonar universal, ou seja, ou em 80%, 90% do seu pulmão, ele vai ter uma insuficiência respiratória. E mesmo que se faça a ventilação mecânica no paciente, ele não vai conseguir fazer ali as trocas gasosas de maneira corretamente, porque todo o pulmão dele está comprometido. É possível que você esteja se perguntando, poxa, então nesses casos só é você fazer o procedimento ECMO, que é aquele em que você substitui o pulmão e o coração de maneira artificial. Bem, isso é uma possibilidade sim, porém, só o fato de você fazer esse mecanismo no paciente gera um estresse orgânico muito grande. E como ele já estava bem debilitado, provavelmente esses foram um dos motivos que não foram feitos. É claro, eu não sei, pode ser que fizeram e não deu certo, ou pode ser que eles tiveram essa mesma discussão que eu estou tendo com você, de que não valeria a pena porque o organismo dele não iria suportar. Mas, de qualquer forma, essa hipótese ela é bem relevante no quadro de pneumonia, porque a insuficiência respiratória ela pode acontecer bastante, e acontece muito na realidade. A terceira hipótese é uma parada cardíaca. Isso porque o coração e o pulmão eles funcionam de maneira integrada, eles funcionam juntos. E a partir do momento que você tem um comprometimento de um,
o outro necessariamente vai sentir ali o impacto desse prejuízo. E dependendo das condições clínicas do paciente, ele pode apresentar sim uma parada cardíaca, mesmo que a sua função residual pulmonar ela esteja ali mais ou menos íntegra. Então, isso também é uma das possibilidades de causa de morte do Jô Soares. E por fim, a minha quarta e última hipótese é uma morte encefálica. Isso porque quando você tem ali um aumento da ureia no organismo do paciente, esse metabólito ele é extremamente tóxico para o nosso encéfalo. Além disso, também temos a amônia, que pode estar aumentada, secundária a essa pneumonia. Então você tem ali um comprometimento renal ou hepático, e esse comprometimento faça aumentar os níveis séricos desse substrato. Caso essas substâncias tóxicas elas agridam alguma região que seja imprescindível para a vida, essa pessoa ela vai ter, infelizmente, uma morte encefálica. Essa eu acredito que é a minha hipótese menos provável, mas eu acho que vale a pena ser citada. Bem, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha entendido todo esse mecanismo que eu expliquei para vocês. Os meus sinceros sentimentos à família do Jô Soares, que está passando por esse momento muito delicado. E caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida a respeito desse vídeo, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!